Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir brevemente a origem da matemática. Vamos lá? Cocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que gostaria de aprender um pouco a respeito da história da matemática. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é discorrer brevemente a respeito da origem da matemática. E para que nós possamos pensar de onde a matemática veio, nós devemos registrar, num primeiro momento, que quanto mais nos aprofundamos no passado, mais encontramos a matemática envolvida com contabilidade, topografia, astronomia e a administração geral de impérios. Então a matemática sempre esteve entranhada na vida das pessoas de alguma maneira. A matemática surge onde quer que as pessoas pensem sobre o mundo físico ou sobre o mundo das ideias, em ciências como direito e teologia. Essas ciências que abordam um pouco mais o mundo das ideias, elas usam, por exemplo, a lógica matemática. Então a matemática é uma ciência que acaba por perpassar inúmeras outras áreas de conhecimento. E a sementinha da matemática, ou seja, aquele grãozinho que diz de onde ela começou a ser construída, reside no momento em que surgiram os números inteiros positivos. Inclusive, os números podem ser vistos como um modo universal de pensamento humano, como uma espécie de linguagem do ser humano. Originalmente, números eram utilizados num tipo informal de contagem. Através então de textos antropológicos e arqueológicos, podemos traçar uma imagem geral do progresso aritmético, partindo da contagem de coleções discretas, permeando a computação até finalmente chegar à teoria dos números. Então, no primeiro momento, os números surgiram, e aí o estudo a respeito dos números foi amplificando ao longo do tempo, ao longo da história, permeou a computação no momento em que surgem algoritmos e finalmente desemboca naquilo que chamamos hoje de teoria dos números. Uma propriedade interessante advinda do conceito de número está no fato de que coleções discretas podem ser iguais no sentido de quantidade. Então, o grande avanço que o número traz para a matemática é a possibilidade de estabelecer um parâmetro para comparar coisas que são diferentes. Por exemplo, com o número 7, eu posso comparar 7 laranjas e 7 bananas, no sentido de verificar se tem a mesma quantidade. Então, este conceito é muito importante quando eu estou querendo analisar o mundo que me rodeia. O trato com a natureza, por sua vez, apresenta a necessidade de medir quantidades contínuas, tais como comprimento, área, volume, altura, tempo e velocidade. E nesse sentido, se eu quero medir uma quantidade contínua, então eu preciso escolher uma unidade que me permita utilizar quantidades contínuas como se fossem coleções discretas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu for pegar uma medida de comprimento, como metro, por exemplo, eu posso ter 1 metro, 1,1 metro, 1,3 metros, eu posso ter uma medida feita através de uma dízima periódica, de uma dízima não periódica, ou seja, essa é uma quantidade contínua. Quando eu falo em coleção discreta, eu estou dizendo coisas que não podem ser representadas por todos os números existentes. Por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho 1,25 caneta.
Ou eu tenho meia caneta. Não faz sentido. Então, neste caso, eu tenho aquilo que eu chamo de coleção discreta. Quando se percebe, então, a necessidade de mensurar quantidades contínuas, é necessário, no primeiro momento, tentar estabelecer uma relação entre quantidades contínuas e quantidades discretas, de maneira que eu possa tratar as quantidades contínuas como se elas fossem discretas. E nesse momento tem um complicador, porque a unidade contínua, principalmente as que envolvem o espaço, elas são arbitrárias e dependem da cultura local. Por exemplo, no Brasil, nós medimos distância em quilômetros. Nos Estados Unidos, existe a medida em milhas. São duas medidas diferentes que têm uma relação, mas elas são diferentes. A grande essência de quantidade contínuas é que elas podem ser divididas em pedaços arbitrariamente pequenininhos, ou seja, uma quantidade contínua, eu posso dividi-la em uma quantidade contínua cada vez menor. E nesse sentido, uma medida contínua é limitada pela precisão da unidade escolhida. Então, para ficar mais clara essa ideia, no momento que eu percebo que eu preciso medir distância, eu preciso estabelecer uma unidade de medida da distância. Essa unidade de medida, em particular, depende da cultura local. E, além disso, essa unidade está limitada pela precisão. E a precisão está relacionada a como eu meço essa unidade. Nesse sentido, eu posso dizer então que dois objetos contínuos iguais possuem medidas aproximadas dependendo da unidade padrão adotada, diferentemente de coleção discreta. Se eu tenho 7 maçãs e 7 bananas, o número 7 continua o mesmo, ele não se altera. E é justamente essa diferença entre a contagem discreta e a contagem contínua que acaba gerando o cerne da contagem na matemática e, portanto, ela é fundamental. Por exemplo, se eu estou falando de precisão, eu preciso pensar, já que existem dízimas periódicas, o que eu entendo com precisão infinita. E esta ideia de precisão infinita é necessária para a construção do que entendemos hoje por números reais. Agora, se para a matemática é necessário existir a definição do que é fazer uma precisão infinita, em outras áreas das ciências exatas, como na engenharia, na química, na biologia, os seus respectivos cientistas não utilizam essa precisão. Originalmente, quantidades contínuas estavam vinculadas sempre a áreas, comprimentos e volumes. Ou seja, originalmente, a quantidade contínua estava vinculada à geometria. E a geometria basicamente consiste da comparação dos tamanhos de objetos com formas diferentes. Mas, apesar dessa confusão entre unidades de medida, unidades contínuas, existem algumas coisas que acabaram por se tornar padrão. Por exemplo, a unidade padrão de medida é o quadrado. Todo mundo adota o quadrado em alguma medida. No Brasil, nós utilizamos metro quadrado. Nos Estados Unidos, existe a milha quadrada. E assim como aconteceu com a aritmética, o desenvolvimento da geometria passou por diferentes estágios, ou seja, não foi linear. A ideia da contagem, da manipulação por números, aconteceu de maneira desordenada. Ela não aconteceu da maneira linear que costuma ser apresentada nos livros didáticos. A geometria foi a mesma coisa. Ela também desenvolveu de forma errática. Mas, apesar disso, podemos identificar alguns estágios no seu desenvolvimento. O primeiro estágio foi como medir objetos reais. Então, no primeiro momento, o que se preocupava era como eu vou medir o tamanho de uma corda, a área da plantação, o volume de um tanque de água, como é que eu faço para ter uma unidade de medida para isso? Em seguida, a aritmética, ou seja, a contagem numérica, foi utilizada para determinar formas indiretas de calcular áreas e volumes. E é nesse momento, então, que surgem as formas universais: triângulos, quadrados, círculos, etc. Por fim, no terceiro estágio, relações entre partes de figuras geométricas foram estudadas e nesse momento surge o que nós chamamos de geometria abstrata, bem como as demonstrações de relações não tão óbvias.
É nesse momento em que você está estudando as relações entre partes de figuras geométricas que surge o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras foi descoberto de maneira independente por várias civilizações. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Teorema de Pitágoras já era conhecido antes do próprio Pitágoras, só não levava o nome. Também nesse momento vai surgir a geometria euclidiana, e os estudiosos gregos adicionaram a filosofia e a lógica abstrata, produzindo assim um grande número de tratados que embasaram descobertas mundo afora. Portanto, a geometria, quando chega nesse estágio, ela se torna uma ciência muito mais ampla no sentido de que ela se torna bastante abstrata. E boa parte da abstração matemática que conhecemos vem da geometria. Isto posto, nós podemos passar à seguinte análise. Como eu disse até há pouco tempo atrás, a matemática surge a partir do princípio de contagem, que vai dar origem à aritmética, e também com a geometria, que vem a partir da natureza, da necessidade de mensurar a natureza. Isso nos leva ao seguinte questionamento. Como contagem e mensurar a natureza parecem coisas absolutamente naturais, será que as ideias matemáticas, essa forma de enxergar o mundo com o auxílio da matemática, nasce com o ser humano? Ou seja, as ideias matemáticas são inatas, fazem parte da essência do ser humano? Bem, para responder essa pergunta, num primeiro momento nós vamos observar o que falava o filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant pensava que o conhecimento matemático era sintético a priori, ou seja, você nascia com ele. Em outras palavras, se o ser humano é um computador, o conhecimento matemático vinha no HD dele. Portanto, essa ideia matemática, essa necessidade de expressar a natureza por um número ou por uma medida, não era aprendida por observação. Kant alegava que fatos matemáticos eram inatos ao ser humano. Inatos no sentido de não serem somente mera tautologia. Veja, uma tautologia significa aquilo que é verdade sempre. Por exemplo, o fato de que dois primos devem ter um avô ou avó em comum é uma tautologia. Mas para você concluir que isso é verdade sempre, você precisa fazer uma análise da afirmação. Por isso que a tautologia era chamada de analítica, segundo Kant. Para Kant, o conhecimento matemático que nascia com o ser humano, que vinha com o ser humano, não era algo que dependia de uma análise prévia. Era algo que já estava com o ser humano por conta própria. Então essa necessidade de ver números, de mensurar a natureza, de procurar unidades de medida, segundo Kant, isso tudo vinha com o ser humano. Ele não precisava construir a partir de uma afirmação ou a partir de um conhecimento prévio. Por outro lado, entre o fim do século XIX e o início do século XX, surgiu uma escola de filosofia chamada logicismo. Os logicistas acreditavam que a matemática vinha da lógica. Portanto, segundo essa corrente, Kant estaria errado, porque a matemática não é inata ao ser humano, segundo os logicistas. Eles acreditavam que a matemática vem da lógica e que a lógica sim era inata. Além disso, os logicistas trouxeram a ideia do que entendemos por demonstração, que é utilizada até hoje na matemática, que é uma afirmação não óbvia derivada de outras afirmações óbvias. Contudo, essa ideia de que a matemática vem da lógica e que, portanto, a lógica é que seria inerente ao ser humano, vai de encontro à ideia do axioma, que é aquilo que você aceita como verdade, não tem como demonstrar, não tem como provar. Perceba, os logicistas partiam do princípio que tudo em matemática era demonstrável. Só que tem determinadas coisas que não são demonstráveis. Por exemplo, há um resultado clássico de geometria euclidiana que diz: duas retas paralelas nunca se encontram em ponto nenhum, que é o axioma das paralelas. Isso não tem como demonstrar. E, portanto, isso causava uma confusão para o logicista. Porque se você não tem como demonstrar, você não tem como usar a lógica. Mas se você não tem como usar a lógica e você acredita que a matemática vem dela, como é que essa afirmação está vindo de algo que não dá para demonstrar? E assim, então, surgiram as duas grandes correntes que nortearam o pensamento matemático. Em particular, o simbolismo ele entra na matemática através da álgebra, como uma forma elegante de escrever uma quantidade desconhecida. Então, para não escrever uma coisa,
um pedaço, algo desconhecido, eu utilizo um símbolo, uma letrinha, por exemplo, para representar essa quantidade. O simbolismo em particular é considerado o terceiro ingrediente para a matemática, ao lado de número e de espaço. Então veja, quando eu estou pensando na origem da matemática, necessariamente eu tenho que pensar na origem dos números, que aparentemente surgiram para fazer uma espécie de contagem informal, na origem da geometria, que advém do fato de que o ser humano, em algum momento, precisou mensurar a natureza. E o terceiro ingrediente vem do simbolismo, que é uma forma de escrever tudo isso que eu estou observando no primeiro momento, de maneira que fique claro para outras pessoas. Só que, apesar do simbolismo entrar na matemática pela álgebra, a álgebra se desenvolveu sem símbolos por séculos. E para deixar mais claro o que se entende por álgebra, a essência da álgebra, deste campo de conhecimento matemático, consiste em descrever um número dado implicitamente por suas propriedades. Por exemplo, eu posso dizer a soma do quadrado de um número com seu quíntuplo é 24. E no fundo, o que eu acabei de descrever para você é a equação x² mais 5x igual a 24. Então perceba que o simbolismo surge como uma necessidade de registrar matematicamente aquilo que é dito em língua materna. É uma espécie de tradutor universal dos termos matemáticos que estão em língua materna. E por fim, o quarto ingrediente na origem da matemática é a organização lógica do objeto de estudo. Nesse sentido, eu estou falando do formalismo. O formalismo estrito, ele surgiu com as teorias matemáticas na Grécia Antiga. Inclusive, o exemplo máximo de formalismo grego são os 13 livros de Euclides, que hoje conhecemos como os Elementos ou os Elementos de Euclides. Esses 13 livros em particular serviram de base para matemáticos como Arquimedes, Apolônio, Ptolomeu e Pappus, bem como inspirou Newton no famoso Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é um livro que inclusive associa a matemática à filosofia, de maneira que você tenta compreender o mundo a partir da matemática. Então, resumidamente, quando eu estou pensando na origem da matemática, eu estou me apegando a 4 fatores fundamentais. Primeiro, o surgimento dos números, que é o que eu chamo de aritmética. A necessidade de mensurar a natureza, que é o que eu chamo de geometria. A necessidade de escrever o que é dito em língua materna, numa terminologia, num simbolismo que permita que outras pessoas compreendam o que está sendo dito. É o que nós chamamos atualmente de álgebra. E, por fim, como é que eu organizo o pensamento matemático a fim de que eu possa transmitir ideias matemáticas para outras pessoas de maneira lógica. É o que nós chamamos atualmente de pensamento matemático. Esses 4 componentes da matemática são os 4 elementos que, de maneira desencontrada, surgem ao longo da história para dar origem à matemática que conhecemos hoje. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.